passado não pode definir o seu presente. Hoje eu vou te mostrar como a decisão de Jacó moldou o destino do seu filho e de uma nação, e como você pode mudar a sua nação e sair da sua aflição para o favor divino. Lá em Gênesis 35, 17 e 18 diz o seguinte: E enquanto parecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair a vida, quando estava morrendo, deu o nome ao filho de Benoni, e o pai deu o nome de Benjamim. Você já ouviu sobre a história de Benjamim na Bíblia? Então, Benjamim, ele foi o único filho mais novo de Jacó e de Raquel. E ele foi o único, não, desculpe, ele foi o filho mais novo de Raquel e de Jacó. E as escrituras não nos dão mais detalhes acerca da vida de Benjamim, mas o fato muito marcante foi o seu nascimento, no qual, após muita dor, a sua mãe Raquel veio a falecer. E antes, porém, dela falecer, ela deu ao bebê o nome de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas imagine o peso, o fardo que esse nome traria. Um fardo tão pesado para aquele menino, pois cada vez que seu nome fosse pronunciado, viria a ele a culpa, aquela história de pesar, de dor pela morte da sua mãe. E, semelhantemente, muitas de nós nos prendemos a momentos de dor do nosso passado e permitimos que essas lembranças dolorosas, elas passem a fazer parte da nossa identidade. E eu sei, talvez você tenha se definido por algum trauma que tenha sofrido na infância ou na juventude, e tudo o que você mais quer é acabar com essa dor. Mas quantas palavras, né, de maldição, agressões e abandono podem ter assolado sobre a sua vida? E toda essa rejeição, ela virou uma ferida aí no teu coração. Hoje, a gente sabe que a ciência, ela já identificou uma forte conexão entre os conflitos mal resolvidos e o impacto que isso pode ter no nosso corpo, levando inclusive a surgimento de doenças. Quando os conflitos emocionais e psicológicos eles não são processados adequadamente, eles podem gerar um estresse crônico que acaba afetando ali o nosso sistema imunológico e outros sistemas ali do corpo, né, de várias maneiras. E uma dessas maneiras, por exemplo, é quando a gente tem doenças psicossomáticas, ou isso acaba refletindo, né, no impacto emocional de conflitos não resolvidos e podem levar a doenças psicossomáticas, onde os sintomas físicos eles têm uma origem emocional, e isso pode incluir dor de cabeça, dor muscular, problemas digestivos e doenças na pele, dentre várias outras condições, né, que podem nos acometer. A mente e o corpo elas estão profundamente conectadas, e os conflitos não resolvidos eles podem se manifestar fisicamente. E eu quero trazer um exemplo, né, de uma pessoa conhecida que eu imagino que a doença que ela passou, que ela enfrentou, ela esteve à beira da morte, foi por conta de conflitos mal resolvidos. Ela tinha uma vida com saúde e houve, né, um problema ali, um rompimento de uma relação dela com uma pessoa que ela tinha como um filho, criou como um filho. E ocorreram algumas divergências dentre as suas relações, de como ele saiu de casa por conta da mulher, enfim. Foram muitas situações, né, que foram ocorrendo
E foi como se ela tivesse tomado aquilo como uma traição. Ela deu muito amor, criou ele como filho e ele simplesmente saiu de casa, né? E tem várias outras questões também, né? Mas o que eu quero falar é que um tempo depois ela foi acometida, né? Foi internada e foi diagnosticada que ela estava com o intestino dela, né? Estava comprometido, né? Estava necrosado. E havia uma doença, né? Um CA que já estava ali e destruindo, né? Sem ela perceber. E aquilo foi um susto muito grande, né? Para toda a família, a notícia. E ela ficou internada na UTI, né, por um período, eu não me recordo, né, já faz muito tempo isso, mas foi duro, foi difícil, né, mas por um milagre de Deus, com muitas orações, ela sobreviveu e a essa circunstância, ela foi curada, ela passou por uma cirurgia, teve o estômago ali cortado, né? Enfim, foi feita uma cirurgia, o estômago ficou reduzido e ela passou um tempo, né, usando aquelas bolsas ali do lado de fora para conseguir se alimentar e ela se recuperou, ela tá bem hoje com saúde, graças a Deus. Ela não tem mais esse problema, né? Ela fez todo o tratamento de quimioterapia, radioterapia. Na verdade, não foi quimio, foi a rádio. E depois ela também teve um problema com a mama, né? Precisou retirar a mama. Então, observe como conflitos mal resolvidos podem impactar a nossa vida. Às vezes com uma simples dor de cabeça, uma enxaqueca, às vezes com uma doença muito mais séria, muito mais grave, muito mais profunda. E o que eu quero falar com isso, né? É que você não pode deixar que o seu passado, que circunstâncias mal resolvidas, elas determinem o seu presente e muito menos o seu futuro. Você não pode se tornar a dor, né, que te feriu, a dor que você sofreu. Você não pode conviver com isso e achar que isso seja normal. O ódio, o rancor, a culpa, a raiva. Eu vejo muitas pessoas que são pessoas que guardam muita mágoa no coração. E quando você para analisar todo o contexto, você vê que a vida da pessoa não evolui, que ela está estagnada. E é justamente porque ela guarda tudo isso, né, no coração dela. E então, quando houve ali, né, que Jacó viu o nome que seu filho levaria, ele também já tinha recebido um nome que remetia a uma lembrança triste, né? Uma vez que seu nome significava alguém enganador ou trapaceiro, imediatamente ele tratou de não permitir que a história se repetisse com seu filho, dando a ele o nome de Benjamim, que significa o filho da minha felicidade. Eu acho Benjamin um nome lindo, inclusive era uma das minhas escolhas na minha primeira gestação para se o meu filho, né, fosse menino. Eu tinha Benjamin em mente, seria Benjamin. E da mesma forma, o nosso Deus, ele quer restaurar nossa identidade. E ele não quer que a gente tenha uma vida vinculada com um passado dolorido. O nosso Deus, ele quer dar uma nova história, um recomeço, tirando de você toda e qualquer identidade de dor para lhe dar uma nova vida. Uma vida de felicidade, uma vida abundante. Lá em Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, assim,
Não permita que suas circunstâncias determinem a sua identidade. Não permita que feridas, que mágoas, que ressentimento, que desavenças, discussões, que isso se perpetue, né? Na sua vida, que você leve com você, né? À frente, né? Da sua vida. Então, que a partir de hoje, se existe dentro de você algum conflito mal resolvido, alguma dor, mesmo que eu não tenha mencionado aqui, que você se coloque diante da presença de Deus para pedir que Ele lhe traga cura, que Ele lhe traga consolo, cura para sua alma, para o seu corpo, para sua mente. Ore e se coloque diante de Deus e diga: Senhor, eu não aceito carregar mais isso comigo, eu não aceito conviver mais com esse sentimento de hoje em diante, com raiva dessa pessoa, com ódio dessa pessoa. Então, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, a gente precisa deixar de ser escravo do medo, porque a gente é filha de Deus e, como filha de Deus, a gente não pode conviver dessa forma. E se esse vídeo acrescentou alguma coisa na sua vida, se ele te trouxe luz, se ele te trouxe alguma revelação de alguma dor que você precisa acabar, coloca aqui nos comentários qual é a dor que a partir de hoje você vai tirar da sua vida, que você vai limpar da sua mente, que você vai limpar do seu caminho e do seu coração. Eu vou ficar muito feliz em saber que você está tomando uma decisão hoje, de hoje em diante, e que você está mudando o seu presente, que você estará mudando o seu futuro, acabando, né, com essa dor, colocando um ponto final para que o seu passado não defina o seu presente e muito menos o seu futuro. Não deixe que aquilo que foi nomeado na sua vida, né, se prorrogue por mais alguns dias ou por mais algumas horas, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus.